Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. E o teu sorriso é como a lua de Luanda. Ela que me lava a alma, me lava a alma, me lava a alma. Oh. Ela tem perfume de lavanda. E o teu sorriso é como a lua de Luanda. Ela que me lava a alma, me lava a alma, me lava a alma. Oh. A sua pele é como uma flor, já sinto o sabor, é doce como manga rosa. O seu olhar é a luz do sol, e eu girassol. A nossa cama é um jardim, e logo eu, que nunca fui de observar as voltas que o mundo dá. E de repente eu reparei na cor do seu vestido. Eu fiz uma oração pra Já, nas águas de Iemanjá, que as ondas te levassem a mim, no barco mais florido. Ela tem perfume de lavanda, e o teu sorriso é como a lua de Luanda. Ela que me lava a alma, me lava a alma, me lava a alma, amor. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Eu falando e continuo cantando. Olha só que show, ó. Eu cantando e eu mesmo falando, ó que delícia. Beleza, galera? Toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Euri Benevento e a gente começa aqui o nosso Terça Nobre com muita alegria, sempre agradecendo a todo mundo que gosta de curtir aí a abertura do programa. Semana passada eu comecei com uma música minha, né? Brigadão, um abração aí pro Primo Gentili, o Wagner Bailoni, que comentou, gostou pra caramba da música. Valeu, Vagnão, que sempre acompanha o podcast com a gente. E hoje eu comecei com um reggaezinho delícia, também essa versão o mais reggaezinha da música, mas é uma música muito legal que eu gosto de curtir. Uma versão que eu tô tocando, tá lá no meu Instagram. Essa versão é a música do Dadayuti, chamada Lavanda. Eu fiz uma versão ano passado no meu Instagram, mas eu gosto muito dessa música. Eu falei, vou começar. Olha lá, eu acho que tô tocando aqui no repeat ainda. Eu tirei a música, mas o Eurizinho não tá parando de tocar. Euri, tá bom, depois você toca. Você viu que beleza? É isso aí. É um programa gravado com estilo de ao vivo, Terça Nobre. Euri Benevento no YouTube, youtube.com.br Euri Benevento. Você pode se inscrever no nosso canal e também mandar sua pergunta, seus comentários, né? Pode sempre acompanhar o nosso podcast também pelo Spotify, pelo Google Podcast, Apple Podcast e também aqui pela playlist, né, do YouTube. youtube.com tem a playlist Terça Nobre, tem todos os episódios desde o primeiro, né? E inclusive eu até precisava dar um salve na galera, porque é o seguinte, eu errei na contagem aqui, porque eu fui dar uma organizada, né? Aquela organizadinha de leve no meu podcast, na playlist. E aí eu vi que eu tinha anotado errado uns episódios anteriores aí. Então, assim, só pra corrigir e pra deixar a contagem tudo certo pra galera que tá com a gente, tá contando, porque é importante a gente contar. Eu gosto de comemorar cada detalhezinho do Terça Nobre, cada número, aniversário, episódios, visualizações. Eu sempre faço um levantamento aqui, né, dos episódios do programa. Então, ó, pra gente organizar a contagem, ó. Hoje é o episódio número 22 da terceira temporada. Um total de 86 episódios. Hoje é o número 86. Que eu tinha, não sei em que momento, né, dos últimos episódios, que eu fui fazer lá a descrição do YouTube e eu coloquei 70 e pouco, sendo que a gente já tinha passado da linha dos 70, né? Já estávamos na casa dos 80 e eu errei e voltei na contagem. Aí eu fui organizar a playlist, né? Eu falei, bom, peraí, por que tá aqui tá mais? E na minha contagem tô errado. Eu fui olhar, na verdade, eu já tinha passado, eu errei aí. Em algum momento eu coloquei a contagem, não sei se eu falei gravado, até preciso ouvir de novo. Eu não sei se em algum momento eu falei o número errado, mas então só pra corrigir, hoje episódio 22 da terceira temporada, um total de 86, olha que delícia, 86 terças nobres pra gente conversar. E tivemos, né, algumas terças que não teve o Terça Nobre, alguns probleminhas que de repente o programa não foi pro ar e aí ficou pra uma outra semana. Teve alguns momentos assim de criatividade, né, bloqueio criativo, e aí não teve o podcast, mas estamos firme e forte. Começamos em março
de 2020 e já estamos aí em 2022, olha só que maravilha, chegando aí o número 86 no Terça Nobre. Então, de novo, muito obrigado para todo mundo que acompanha o Terça Nobre, obrigado aos fiéis escudeiros do nosso programa, é sempre um prazer estar aqui, todo mundo que manda mensagem, que comenta, tem essa galera que escuta o programa e depois vem falar comigo, falar sobre o tema, olha, Yuri, legal que você falou, eu acho isso, aquilo, a pessoa vem também, complementa a informação, fala mais alguma coisa, de repente concorda, de repente discorda, mas é sempre muito legal esse retorno da galera que acompanha o nosso podcast, e por isso eu falo dos fiéis escudeiros, porque assim, eu sei que não é muita gente que escuta o programa, mas as pessoas que escutam realmente escutam e vêm falar pra mim sobre o que achou daquele episódio, comenta também no YouTube, comenta no Facebook, então é sempre muito importante esse retorno de vocês, então mais uma vez, muito obrigado, e o Terça Nobre ele continua assim, né, ele continua sendo construído por isso, porque eu sei que tem gente escutando, e aí é o meu ânimo também de continuar fazendo. Falou, pô, às vezes dá aquela sensação, aquele medo, né, pô, será que eu tô fazendo pra ninguém? Será que eu tô falando sozinho? Não, aí tem aquelas pessoas que vêm e me dão um retorno, aí eu fico, pô, legal, então vamos continuar, porque tem gente escutando, tem gente que gosta do programa, então é isso, gente, obrigado pra todo mundo que acompanha o Terça Nobre, e a gente segue firme aqui na terceira temporada. Olha só que maravilha! terçanobre.com, é isso aí, nosso podcast queridíssimo. Vamos falar sobre o episódio da semana passada. Tivemos aí o episódio A Sociedade Está Muito Individualista. Falamos aí sobre o individualismo das pessoas, né? As pessoas realmente muitas vezes têm atitudes individualistas e não percebem, né? Que nem a gente sempre conversa, né? Hoje o som tá meio rebelde comigo, abaixa a trilha. Vamos lá, ó, pera aí, essa trilha tá rebelde. Vamos ver, eu vou descobrir depois na edição, aí dá uma tristeza na pessoa. Mas aí é isso, a sociedade ela tá individualista no sentido de que alguns momentos a pessoa nem percebe que tá sendo individualista, né? Então a gente entra no modo automático da vida e vai fazendo as coisas e vai tendo atitudes e às vezes a gente não percebe que tá agindo de uma maneira individual, que nem eu falei, às vezes a gente tem as nossas coisas, as nossas prioridades, porque acaba sendo assim uma contradição mesmo, porque quando a gente vai conversar, sempre tem alguém que fala, ó, pensa primeiro em você, o que você quer, o que você gosta pra depois pensar nas outras pessoas. Aí você pensa, pô, se alguém tá falando isso, então eu tenho que ser individualista, tenho que pensar primeiro em mim, depois nos outros. Como é normalmente na vida, né? Geralmente você vai tomar decisões baseado no que você acha, no que você acredita. Então você acaba pensando em você, ok? Só que em algumas atitudes a gente não precisa ser individualista. Então assim, às vezes a gente precisa ter aquela noção de realmente se colocar no lugar das outras pessoas, porque é usado muito a palavra empatia, mas a galera às vezes nem tem noção assim do real significado da palavra empatia, de realmente você se colocar no lugar de outra pessoa, né? Porque assim, às vezes muita gente fala assim, eu sei, eu imagino, mas na verdade não imagina nada e também só tá se preocupando naquele momento da conversa, depois que termina a conversa, vira a página e a sua vida segue normalmente, você não tá nem aí com nada, né? Como tem um ditado antigo, né? Não tá nem aí com a voz do Brasil. E tem essa coisa, né, que às vezes a galera não tem, assim, uma preocupação verdadeira, né? De repente, aquela pergunta, né, do oi, tudo bem? Às vezes, na verdade, você não tá nem esperando que a pessoa responda, né? O oi, tudo bem é automático. Oi, tudo bem, tudo e você? E pronto, ninguém realmente entrou profundamente no que tá acontecendo, né? E tem várias coisas, que nem eu falei, às vezes tem gente que pega, tira foto quando tá fazendo uma caridade, né? Aquele pessoal que vai ajudar pessoas em situação de rua, né? E aí vai levar lá marmitex, vai levar roupa, vai levar alguma coisa, aí tira foto. Aí, que nem eu falei, quando você tira uma foto pra colocar numa instituição pra pedir ajuda, olha, a gente ajuda dessa maneira, vocês podem ajudar a gente também, financeiramente, ou indo lá como voluntário e tal. É um jeito de pedir ajuda também, ok, isso tá certo. Agora a pessoa vai nas redes sociais pessoais, né, no próprio Instagram, no próprio Facebook e tira foto e mostra. Então assim, o que você quer mostrar pras pessoas, né? Porque assim, na verdade você tá pensando em você, em se promover. Não, as pessoas vão pensar que eu sou muito bonzinho, que eu sou muito legal. Então, na verdade, essa ajuda que você tá praticando, na verdade você ao mesmo tempo tá anulando, né? Porque ajuda, mas fica mostrando pros outros. Então, qual que é a intenção? Você tá querendo ajudar ou você tá querendo mostrar pras pessoas que você ajuda? Então, como eu falei também em programas anteriores, assim, você quer vender uma imagem, né, assim, aquilo que você passa para as pessoas. Então, você tá querendo criar na cabeça das pessoas uma imagem sobre você.
Só que às vezes as pessoas, elas podem te olhar de outro jeito. Então, assim, isso é uma coisa que a gente acha que tem controle, a gente pensa que tem controle. Essa falsa sensação de controle que a rede social dá. A gente coloca e posta só aquilo que a gente quer que as pessoas saibam. Nem tudo você vai postar. Então, assim, aí você pensa, não, mas eu tô postando só isso aqui, então vão pensar que eu sou isso. Só que, na verdade, às vezes as pessoas podem te conhecer de outra maneira, ou pensar de outra maneira sobre você, e isso é um controle que você não tem. Mas mesmo assim, tem muita gente que vai por esse lado, que parte pra essa questão, assim, de pensar que pode controlar o que as pessoas pensam sobre você. Cria uma imagem, cria um personagem e é o que a rede social faz, né? Assim, a gente sempre fala disso aqui no programa, mas aí na semana passada foi mais ou menos isso que foi o tema, né? Falando que sobre o individualismo da sociedade, né? E até conversa um pouco com o tema anterior a esse, que fala sobre responsabilidade afetiva. Não deixa de ser uma responsabilidade afetiva também quando você só pensa em você, porque você tá só pensando no seu sentimento, mas e o sentimento da pessoa que você magoou, independente de qualquer coisa. Então, são coisas que acabam se conversando. Então, se de repente você gostou desse tema e quiser saber um pouco mais, é só você ouvir o episódio da semana passada, foi o episódio 21 da 3ª temporada, né? Então você pode pegar lá no YouTube, youtube.com/benevento, tem a playlist, já atualizei lá a playlist de podcast Terça Nobre, então todos os podcasts lá desde o primeiro, aí você consegue ouvir e assistir, né? E também você pode ouvir lá pelas plataformas, né? Spotify, Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, dá pra você ouvir o programa lá, é só você clicar em seguir também, quando chega episódio novo, já chega uma notificaçãozinha pra você. Se de repente você gosta de podcast e quer gravar o seu próprio podcast, tem esse Anchor que eu falo, né, que é o Anchor FM, aí você consegue baixar esse aplicativo, lá mesmo você consegue gravar, editar o podcast, e aí você também consegue ouvir o Terça Nobre lá, e é de graça, tem vários outros podcasts que dá pra você ouvir também, então de repente você tá ouvindo o Terça Nobre agora, pela primeira vez, quer saber como que faz um podcast, olha só que maravilha, vai lá no Anchor, baixa o aplicativo e você vai ver que é bem tranquilo de fazer, é fácil. É que assim, eu ainda faço do modo antigo, né, como se fosse estúdio de radio. Eu sempre gostei de fazer a locução e também ficar na mesa ao mesmo tempo, ali como operador de mesa e tal. Então, eu sempre gostei dessa coisa, por isso que eu faço podcast assim, mas tem muita gente que faz podcast só com o celular, não usa, como diria, essa parafernália aqui, que eu amo o meu estúdiozinho aqui pra você que tá assistindo pelo YouTube, são minhas coisinhas, meu microfone, meu computador e tá tudo certo. Então é assim que acontece o podcast Terça Nobre, mas se você quiser fazer o seu também, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Hoje em dia, né, todo mundo fica com essa coisa, com essa frescura também, de falar assim, todo mundo tem um podcast agora, achando ruim. Mas sabe, é época, gente, faz parte, é que nem canal no YouTube. Teve um tempo que todo mundo tinha um canal no YouTube. Ainda tá assim, né? Muita gente tem o seu próprio canal e tal. Mas qual que é o problema, gente? Se tá lá pra você fazer, faz! Vai lá, faz o seu canal. É que nem eu já falei em programas muitos anteriores aí, eu falei assim, é importante você ter um objetivo. Beleza, você quer ter um canal no YouTube? Beleza, vai lá e faz. Mas qual que é o objetivo desse canal? Você quer fazer o quê? Tipo assim, não vai fazer um canal só porque todo mundo tem um canal. Não vai fazer um podcast só porque todo mundo tem um podcast. Tem um motivo, tem um porquê. Você quer levar uma mensagem pra alguém, você quer escolher um tema, você quer segmentar o seu podcast. Beleza, então assim, é só isso. Entenda aquilo que você quer. E não seja igual o Kiko naquela vez que o Chaves tem lá a vendinha de sucos, né? A tia ainda deu chave, ou lá tá vendendo os suquinhos dele na panela. Aí o Kiko vem com aquele carrinho maravilhoso e vende o suco. Mas por quê? Porque só o Chaves estava vendendo, aí ele também quero vender. Mas por quê? Né? Qual que era o motivo? Já aconteceu isso muito comigo, né? No comecinho, que eu comecei a fazer vídeos pro canal, e assim, tipo, não tinha ainda o podcast Terça Nobre, e aí tinha uma pessoa que eu já tinha estudado na faculdade e tal, e aí ele também resolveu fazer do nada, assim, e aí veio, sabe, mas aí ele veio com a enxurrada, né, com os equipamentos monstrão e várias coisas mó legais, mas tipo assim, não tinha pique pra fazer, porque não tinha muito objetivo, era só pra... Deu um start, falou, pô, legal, vou fazer também. Passou pouco tempo, parou de fazer. Era super produzido, os equipamentos legais, mas não tinha o pique e a vontade de fazer. Simplesmente tava indo na onda. Então assim, tem essa coisa também, da gente querer ir na onda das coisas. O podcast Terça Nobre, né, nasceu em 2020, mas assim, eu sempre trabalhei em rádio, sempre gostei de ter programa de rádio conversando, e assim, eu já tinha várias ideias de projeto, era pra ser um projeto de rádio, que eu já contei aqui, só que não conseguia tirar do papel. Eu já tinha apresentado o programa Debate Show, já tinha feito outras coisas, o Brincanagem, outras ideias no YouTube também, então assim, sempre teve ali
uma ideia de eu estar me comunicando em rádio ou TV, só que eu não tinha essa oportunidade. Então eu preferi fazer no YouTube, que era um lugar que eu conseguia fazer sem depender de ninguém, eu mesmo conseguiria fazer sozinho. Então foi por isso. Então assim, eu venho construindo essa ideia faz muito tempo, apesar do podcast ter saído agora em 2020, né, apenas 2 anos atrás, mas assim, as minhas ideias, elas estão lá no meu canal. Pra quem tá assistindo, é só olhar aqui no canal youtube.com/benevento, tem muita coisa aqui muito antes de ter o podcast, mas eu sempre quis dar um jeito de me comunicar com a galera. Então é importante a gente saber o objetivo do canal, o objetivo do podcast. Então assim, é importante que todo mundo tenha e tenha uma noção de como funciona, pra ver se é isso mesmo que quer fazer, ou se não é só uma onda, eu vou deixar essa onda passar, porque passa, né? Tudo passa, conforme eu já falei aqui em temas do podcast, então não tem problema nenhum. Então todo mundo tem o direito de fazer e achar da melhor maneira. Então é importante que você esteja feliz com aquilo que você tá fazendo e que você saiba o objetivo, né? Pra onde vai. Sabendo pra onde vai, tá tudo certo. E eu me estendi demais. Olha só. A boca secou. Olha só essa canção. Peguei a canção no finalzinho. Vamos ver o que vem. Olha lá. Vamos esperar. Tá no modo aleatório de trilhas aqui. Vamos lá. Olha só. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Veio naturalmente a trilha. E agora a gente vai falar sobre o tema do programa. Lançar! É o seguinte, né? Semana passada a gente conversou sobre esse tema maroto que eu falei pra vocês aí, né? Então, agora a gente continua, né? Sempre puxando ganchos e ganchos, né? A sociedade está muito individualista. E agora, né? Como a gente vem sempre conversando, assim, sobre relacionamentos, sobre o que acontece na nossa vida, sobre... e por falar em saudade... já falamos assim várias coisas, né? Já pensou em desistir, vários temas. Então essa terceira temporada, eu acho que foi a temporada que eu mais consegui puxar gancho de um episódio pro outro, né? Porque assim, teve temporada que o Terça Nobre foi assim, ia de uma coisa pra outra assim, muito radical. Realmente o botão aleatório, ele girava assim de uma maneira muito doida, né? Então assim, tipo, de um tema dessa semana, da outra semana era completamente diferente, não tinha ligação com o tema da semana passada. Esse, pelo menos, eu acho que tem... Essa temporada, eu acho que eu tô tentando manter, tô conseguindo manter um pouco essa questão de um tema conversar com o outro. Então, se a pessoa, de repente, não escutou, né? Quando ela escuta o próximo episódio, ela meio que liga os pontos e consegue entender mais ou menos do que a gente vem conversando. Então, acaba sendo, assim, importante, né? Essa ligação de pontos da terceira temporada. Eu não sei como que vai ser as próximas, eu tenho muitas ideias, mas às vezes falta espaço, às vezes falta tempo, às vezes falta estrutura, né? Porque por mim eu também faria várias entrevistas, porque hoje se deu essa coisa de que o podcast tem que ter entrevista. Não necessariamente isso, né? O podcast, a essência do podcast é um programa de rádio colocado na internet. Essa é a ideia inicial do podcast. Só que aí agora foram criados vários braços, como uma Estrela do Mar. Então você tem aí o videocast, aí tem talk show dentro do podcast. Então tem um universo gigantesco para trabalhar. Então, assim, ideias, né, não faltam. Vontade também não falta para fazer muita coisa. Mas aí eu vou tentando entender e lapidar o caminho do podcast, e aí volto agora. Hoje eu tô com uma coisa de me estender, mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como a vida entra num looping. Tem hora que a gente parece que tá num looping eterno, parece que tudo se repete. E existem explicações psicológicas, existem explicações hoje, né, como o pessoal fala sobre alguns estudos, mas assim, hoje eu vou falar como conversa, que nem eu já falei do tema sobre responsabilidade afetiva. Eu não vou puxar temas acadêmicos. Vamos conversar assim, como que a nossa vida entra em loopings sem a gente perceber, como que a vida entra nessa repetição de coisas que a gente não percebe, mas tá sempre se repetindo. Assim, às vezes a palavra rotina, em alguns momentos, soa ruim, né? Tipo, parece que rotina, caiu numa rotina, como se rotina fosse sempre uma coisa ruim. Mas na verdade, assim, a rotina nem sempre é ruim, né? Se você para pra pensar, que nem eu já falei em alguns programas anteriores, assim, quando eu fiquei quase 2 anos desempregado,
você começa a se sentir, assim, inútil, sabe? Parece que perde a dignidade das coisas. Então, assim, é complicado. Assim, às vezes eu converso com amigos que estão desempregados ou que ficaram desempregados. Você começa a perder um pouco, assim, o sentido das coisas. Parece que nunca mais vai conseguir um trampo. Parece que nada vai fazer sentido. Você precisa ter uma responsabilidade. Então, o emprego, né, também traz essa responsabilidade, essa preocupação. E eu falo de uma maneira geral, assim, né, na maioria das pessoas. Claro que tem gente que não precisou passar por isso e tem um outro tipo de vida, beleza, de repente não se identifica. Mas, assim, pra maioria das pessoas que eu converso, se identifica muito com isso, assim, nessa questão, assim, da gente se sentir útil, né, quando a gente trabalha. Então, assim, a rotina, ela nem sempre é ruim. Quando você tem uma rotina, assim, você tem até um pouco de conforto em relação a isso, uma zona de conforto, uma sensação de que você controla, né, algumas coisas, que nem eu já falei aqui em episódios anteriores. Quando a gente tem essa sensação de que a gente pode controlar, a gente acaba tendo mais tranquilidade, né? Então, assim, você tá trabalhando, aí você controla isso. Não, eu trabalho, no final do mês eu vou ter o dinheiro, eu vou pagar isso, vou pagar aquilo, aí eu posso comprar tal coisa. Aí você consegue se planejar pra comprar alguma coisa, você consegue se planejar pra de repente fazer uma viagem, você consegue se planejar pra de repente ter outros objetivos. Então, essa sensação, né, de que você pode controlar isso. Então, assim, você sabe que, ó, amanhã, tal hora eu tenho que trabalhar, aí se alguém te convida pra alguma coisa, aí você olha tal dia, esse dia eu vou estar de folga, esse dia eu vou estar trabalhando. Então você tem ali uma ideia, uma noção, né, de como as coisas vão funcionar. E isso também é parte de uma rotina. Então você pode sair em tal dia você não pode porque você vai trabalhar. Então, assim, a rotina nem sempre ela deve ser olhada como ruim. Então, mas muitas vezes a gente conversa, mas caiu numa rotina, a vida é uma rotina. E se a gente parar pra pensar, as coisas, elas acontecem muito iguais, né? Eu conversei esses dias com uma amiga e não fazia tanto tempo assim que a gente não se falava. Não fazia, sei lá, semanas, não chegava a fazer nem meses que a gente não se falava. Aí a pessoa já manda assim, e as novidades? Cara, quer me deixar completamente incomodado é quando alguém me manda perguntando as novidades, como se a gente fosse uma máquina de novidade, né? Tipo, eu já falei isso aqui em outros programas, mas isso me incomoda muito, porque você fica pensando, pô, caramba, como que alguém pode ter tanta novidade assim em tão pouco tempo? Porque, assim, é o que eu falo que a rede social causa. Tipo assim, a rede social das pessoas famosas, né? As pessoas famosas, acontecem coisas na vida dela todo dia, né? Aí vai no salão, vai no posto de gasolina e tira foto no posto e zoa e brinca e faz stories e não sei o quê. Mas, assim, aquela pessoa que tá postando isso o tempo todo, parece que a vida dela tem novidade o tempo todo, mas na verdade ela tá ganhando pra fazer aquilo. Então, geralmente, essas pessoas famosas, elas têm lá uma publicidade dentro de tudo isso que posta, né? Ou também não, sabem que as pessoas querem saber o que tá acontecendo na vida dela. Mas peraí, você pega uma pessoa que tem lá 20 milhões, 10 milhões, 15 milhões de seguidores, é muita gente. Então essa pessoa, ela precisa da satisfação, entre aspas, né? Precisa, entre aspas. Ela tem que dar uma certa satisfação para essas pessoas que seguem ela, para manter, né, o seguidor, para as pessoas saberem o que acontece na vida dela. Porque, assim, é isso que as pessoas querem quando ela vai seguir uma pessoa famosa. Ela tem sede de saber o que a pessoa tá fazendo, porque provavelmente ela acredita que a vida dessa pessoa é mais interessante que a delas. A vida delas é melhor que a minha, então eu vou ficar acompanhando aqui, vou viver no meu faz de conta também, e aí tá tudo certo, cada um segue da maneira que achar melhor. Mas então, essas pessoas que têm muitos seguidores, então elas têm que fazer porque elas precisam manter essa movimentação. Agora, a gente que vive normal, que trabalha dia a dia, trabalhador comum ali correndo atrás, é difícil, a gente não consegue ter novidade todo dia. Que nem eu falei, pô, a gente entra numa rotina. Então você sabe que amanhã você vai trabalhar, hoje você vai trabalhar, então assim, você chega na sua casa às vezes cansado, até quer fazer várias coisas, que nem eu tenho um monte de ideia, assim, às vezes quando eu vou deitar pra dormir, a minha cabeça fica um turbilhão, eu fico imaginando, nossa, eu queria tanto fazer isso, eu já pensei em escrever um livro, eu queria escrever mais músicas, eu queria gravar um disco, eu queria fazer, muita coisa. Aí, primeiros obstáculos, né? De repente a falta de grana, de repente a falta de ânimo, a falta de coragem, é isso, tipo, a gente entra numa correria, no modo automático, que às vezes a gente chega em casa e só quer saber de dormir. Às vezes o pessoal chama pra sair, pô, vamos sair, não sei o quê. Aí na hora você até fala, vamos. Aí quando você chega em casa, toma um banho, olha pra cama assim e fala, ai meu Deus, eu queria descansar, acho que eu não vou sair não. Então, várias vezes você tem que pensar 2 vezes antes de sair, porque dá um desânimo. Por quê? Porque a vida tá numa rotina. Então, assim, a gente precisa sempre se movimentar de uma maneira diferente pra não cair no mais do mesmo, o que é muito difícil. Então, assim, muitas pessoas, elas estão nisso, assim, numa rotina. E se a gente parar pra pensar,
Às vezes muda o cenário, mudam as pessoas, mas o jeito que a nossa vida vai acontecendo acaba sendo igual, porque a gente não muda as nossas atitudes, né? E então eu acabo falando por mim mesmo, assim, em coisas que aconteceram comigo, e eu percebo isso, assim, muda o jeito, muda o lugar, mas o resultado final é muito parecido. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em falar não, eu sou uma pessoa que evita o confronto, apesar de quem me conhece e de repente tá vendo o programa saber que eu sou meio nervosinho às vezes, de repente um chiliquinho ou outro, mas na maioria das vezes eu tô procurando não entrar nesse confronto. Aí quando eu entro, aí é foda, porque aí você perde, né, a paciência, aí grita, não sei o quê. Então assim, a minha ideia é sempre não entrar. Eu faço de tudo pra não entrar, pra não ter que bater boca com ninguém. Então assim, eu tenho essa dificuldade de falar não, eu tenho essa dificuldade de ficar discutindo, me incomoda, me dói o estômago, me deixa assim, sabe, sem paciência. Então eu procuro evitar isso. Só que às vezes não tem como a gente evitar, mas eu reparo que muitas vezes acontece muito parecido. E aí eu fico tentando entender em que momento que eu caí nisso, que eu caí nessa linha de repetição, né? Que nem eu já falei aqui, assim, que eu me vejo como uma pessoa muito previsível. Eu acredito que quem me conheça no dia a dia, quem me veja, sabe mais ou menos o que eu vou responder, sabe as minhas atitudes. Então assim, tem gente que às vezes brinca comigo porque sabe que eu vou ficar nervoso dependendo do que a pessoa me falar. Sabe quando às vezes a gente vai brincar com alguém e fala assim, fala tal coisa que ele vai ficar nervoso. Quer ver tal pessoa ficar nervosa? Aí você vai lá e solta uma frasezinha. Então, isso é porque a pessoa se deixou tornar previsível. E eu acho que eu sou uma pessoa muito previsível nesse sentido. E aí as pessoas, elas sabem mais ou menos as minhas respostas, sabem mais ou menos as minhas atitudes, e eu fico tentando entender em que momento eu caí nisso, em que momento eu caí nessa linha que fica sempre se repetindo. Então assim, sempre ouvindo as mesmas músicas, às vezes quando eu vou ver filme, eu até quero ver filme novo, o pessoal fala, saiu tal filme, aí eu pego pra assistir algum filme e falo, quer saber, eu vou ver esse filme aqui que eu já vi 300 vezes, que essa semana eu tava assistindo Alice no País das Maravilhas, que é um dos meus filmes favoritos. Até tenho Alice Através do Espelho, gosto também, mas eu prefiro o primeiro, né? A Alice no País das Maravilhas, essa versão do Tim Burton, eu adoro. E até tem uma amiga no Instagram que fez a tatuagem dos personagens, ficou muito legal, ficou bonito pra caramba. A Luana Menezes, um beijo pra ela. Foi ela, inclusive, que me ajudou quando eu fui fazer a entrevista com a Nádia Haddad, né? Ela que foi a ponte ali pra gente combinar e gravar a entrevista. Então, um beijão pra Luana. Ela tem as tatuagens mais bonitas que eu já vi desse filme Alice no País das Maravilhas. Ela tatuou os personagens, ficou perfeito. E assim, é um dos filmes que eu adoro, assim. Esse dia eu tava em casa, eu tenho DVD, eu fui assistir. Então assim, tem vários filmes novos pra assistir, mas eu preferi assistir um filme que me traz ali uma zona de conforto. Eu já reli várias vezes alguns livros que eu gosto muito, li 2, 3 vezes o mesmo livro. Então, às vezes, essa questão assim da gente saber o resultado final, a gente saber aonde a gente vai chegar, traz um certo conforto. Por isso tem essa questão da frase, né, a zona de conforto, mas assim, nem sempre é bom, porque quando as pessoas elas sabem exatamente as suas atitudes, quando você é uma pessoa completamente previsível, como que a sua vida vai acontecer? Então, eu fico tentando entender como que a minha vida vai sair do lugar, como que eu vou ter coisas diferentes na vida se eu não consigo sair dessa situação assim que se repete. Então é um negócio maluco, né? Por isso que eu falo assim, ao mesmo tempo que a gente clama por ter uma tranquilidade, um controle, uma rotina, ao mesmo tempo também às vezes a gente quer sair dela. Por isso que a gente vê assim, essas frases assim do pessoal falando, um dia eu largo tudo e vou viver na praia. Eu já pensei nisso também, já pensei, nossa, como que seria se eu fosse viver na praia, né? Às vezes eu brinco também, que eu adoro ver aquele Carreta Furacão, né? Que é os palhacinhos dançando lá, e tem o Fofão, tem o Ben 10, tem um monte de... todo mundo já viu, né? O Carreta Furacão. Eu acho maravilhoso aquilo, queria ter coluna pra dançar daquele jeito, porque se eu correr mais um pouquinho assim, minha coluna dá uma travada. Mas aí, várias vezes eu falei, eu queria tanto ser da Carreta Furacão, pelo menos um dia, sabe? Você descer regaçando o trenzinho, dançar pra caramba, não tá nem aí com nada. Várias vezes eu já pensei nisso também, sabe? Em ser da Carreta Furacão e não ficar me preocupando com muita coisa. Então, assim, é complicado a gente clamar por ter controle sobre as coisas, acaba sendo uma rotina, e depois a gente não querer ter rotina, a gente não querer que a vida se repete. Mas é muito difícil, porque a gente começa a trabalhar, aí você tem que prestar contas, aí você faz lá o seu trabalho, aí você tem que pagar, aí todo mês vem as contas. Esses dias eu vi um vídeo de uma menina chorando, reclamando, mas a vida é só isso, então a gente só paga a conta e trabalha, e é isso. Então, às vezes a gente quer liberdade, né, quer curtir, eu quero praia, eu quero viajar e tal, mas a gente não consegue ter essa liberdade quando a gente
trabalha. Então, assim, você trabalha, o trabalho ele praticamente toma todo o seu tempo. Aí tem gente que trabalha e estuda, então trabalha, a faculdade toma mais ainda o seu tempo. E aí a sua vida, o seu lazer se resume a finais de semana. Aí tem gente que trabalha de sábado, e é foda, muita gente trabalha de sábado. Aí o seu final de semana já não é inteiro, ele é reduzido a um dia, então é só domingo. Então é só domingo que a gente vai ser feliz. Então essa semana inteira a gente vai ficar esperando o sábado e domingo pra ser feliz. A semana inteira a gente vai esperar só um dia pra sair daquela realidade, e aí depois volta tudo ao normal. Então assim, é difícil, é um caminho complicado assim a gente tentar encontrar uma maneira que faça a gente ter tranquilidade pra fazer as coisas, pra trabalhar e pra não cair na repetição, né? Tem aquela frase também assim que fala, trabalhe com o que ama e não precisará trabalhar mais um dia na sua vida. Não, na verdade é complicado, porque assim, às vezes até quando a gente trabalha com o que a gente ama, a gente vai ter estresse, a gente vai ter preocupação, de repente pode ter alguém que esteja ouvindo e discorde de mim, que eu vou falar agora, mas assim, eu não acho que tenha trabalho perfeito. Por mais que a gente olhe e pense que é um trabalho perfeito, que nem você é fã de tal coisa, e aí você vai achar que aquele trabalho é perfeito porque você é fã e gosta. Mas você já teve ali naquele dia a dia, você já viveu aquilo, você já fez parte daquilo todos os dias. Então não tem como a gente achar que um trabalho é perfeito porque a gente olha de fora. A gente não tá no dia a dia, a gente não sabe. Então, por mais que a gente goste, às vezes a gente entra na maneira de rotina, a gente acaba reclamando, a gente entra numa situação que às vezes a gente se incomoda, acontecem coisas que a gente fica incomodado, e que nem eu já falei aqui no programa, né? Às vezes eu esqueço que eu trabalho na Avenida Paulista, assim, que é um lugar que muitos radialistas gostariam de trabalhar, eu sempre quis trabalhar ali, eu sempre achei um lugar legal pra caramba, só que assim, a vida entra nessa maneira de repetição, de rotina, que a gente, de repente, fica sem perceber, não sabendo dar valor naquilo que a gente tem, não apreciando, né, as pequenas coisas, que nem eu já falei aqui em episódios anteriores. Então, assim, é uma maneira que a gente precisa encontrar para tentar deixar mais leve. Porque sempre a gente vai entrar nesse modo automático. E é incrível isso, como a gente não percebe que a gente entra no modo automático, né? Esses dias mesmo eu tava em casa, assim, aí eu fui prestar atenção, falei, caramba, já é sexta-feira e a semana voou, e eu não fiz nada de diferente, assim, eu só fiz a rotina, eu só fiz o que tinha que fazer. Eu trabalhei, vim pra casa, e aí eu gravei o podcast, e aí beleza. Sabe, eu não consegui sair um pontinho fora da minha curva. Então, eu acho que o grande desafio é esse. E eu admiro muito essas pessoas que estão sempre conseguindo fazer coisas diferentes. Não é todo mundo que consegue fazer isso. Então, assim, eu vi uma frase essa semana que eu gostei e eu me identifiquei. Achei forte, assim, que ela fala assim, você não é aquilo que você sempre quis ser. Você é aquilo que você consegue ser. Então, muitas vezes a gente almeja e sonha muito alto e coloca a expectativa muito alto, então a gente se cobra de uma maneira insuportável. Eu mesmo acho que eu me cobro demais, eu sou muito chato comigo mesmo, então eu tô sempre vendo defeito em tudo que eu faço, e às vezes não precisava ser dessa maneira, poderia ser mais leve. Então assim, todo mundo tem as suas coisas que te incomodam, e todo mundo tem as cobranças alheias e tem as próprias cobranças. E mesmo assim, continua. Então, assim, você tá sendo aquilo que você consegue ser. Você tá sendo o melhor que você consegue ser naquele momento. Não é todo dia que você vai estar 100%, não é todo dia que a gente acorda o ru, né? Eu acho muito engraçado essas pessoas que querem que a gente acorde ru todo dia. Não, tem dia que você não vai estar o ru. Tem dia que você vai estar meio devagar. E tá tudo certo. O importante é você saber lidar com isso. O foda é quando a gente acha que todo dia tem que estar pra cima, todo dia tem que correr, todo dia tem que fazer um monte de coisa. Não, vai ter dia que você tá aceleradão, tem dia que você tá tranquilo. E é importante você saber aproveitar isso. Então, ó, hoje eu tô bem, então eu vou aproveitar o máximo que puder disso aqui pra eu poder criar coisas, pra eu poder fazer coisas diferentes, pra eu poder sair dessa mesmice que eu vivo. Hoje eu só preciso descansar. Eu não sei explicar, mas tem dia que eu chego em casa que eu não consigo fazer nada. Eu simplesmente tomo um banho, deito e não consigo fazer mais nada. Eu fico só esperando assistir alguma coisa na televisão, esperando o sono chegar, curtindo um som. E é incrível como tem dia que eu escuto músicas completamente diferentes. Ou então, às vezes, do nada, eu desenterro uma música antigaça, eu nem lembro porquê. E, de repente, vem aquela música na minha cabeça, eu fico escutando no modo repeat. Então, são dias e dias. E é importante a gente saber quais são os melhores dias pra gente aproveitar e tentar sair dessa coisa do looping, né, da repetição. Vai ter dias que vai dar certo, vai ter dias que não, mas assim, é importante a gente ter isso na cabeça, e eu vou levar isso pra mim também, que é isso, assim, nem sempre a gente vai conseguir ser aquilo que a gente quer ser.
a gente vai ser aquilo que a gente consegue ser. Quem é perfeitão, quem consegue ser perfeitão, maravilhoso, esses coaches, show, sensacional, que bom, maravilha pra vocês aí, aplausos. Mas a gente sabe que na vida real, quem tá ali vivendo a vida real todos os dias, sabe que é muito mais complicado. Então, assim, é muito chato, né? Essa geração de gente caga regra, essa geração de pessoas que querem ditar aquilo que a gente faz, ditar as regras, né? Essa semana chegou pra mim uma pesquisa do Instagram, assim, o que você acha, não sei o quê. Meu, um monte de coisa, assim, super estranha, assim, umas perguntas muito estranhas dessa pesquisa, assim. E tudo eu coloquei que não, porque assim, você acha que o Instagram é relevante pra sua vida? Você acha que o Instagram serve pra comunicação? Que não sei o que. Aí tem várias coisas que podem ser utilizadas a seu favor, que nem eu já falei. De repente você quer se divulgar, coloca no Instagram, é legal pra caramba, mas tem muita coisa que causa coisas ruins na gente, né? Então a comparação, você ficar vendo a vida alheia. Essa semana que passou também eu vi uma entrevista, né, da Amanda Ramalho, que era do Pânico, no Rafinha Bastos, lá no 8 Minutos. Mais que 8 minutos. Aí ela tava falando do começo do Orkut. E é verdade, ela falou uma definição muito boa do Orkut, que quando o Orkut surgiu, a gente foi pesquisar pessoas, buscar pessoas que não faziam parte das nossas vidas, não faziam mais parte das nossas vidas, e não faria diferença nenhuma se elas continuassem não fazendo parte. E mesmo assim a gente achou essas pessoas, adicionou essas pessoas e teve ela num círculo sem necessidade nenhuma. E foi mais ou menos isso mesmo quando o Orkut começou. E eu até falei aqui no programa, teve uma época que eu falei mais ou menos sobre isso, sobre a gente ter pessoas assim que não faziam mais parte da nossa vida. Pra que nem eu já falei, quem escuta o podcast sabe que eu já falei negócio da escola. Por que você vai ter gente de escola que você estudou, gente que você nunca mais viu na vida e nunca mais vai ver, você só tem por causa da rede social. Então assim, tem certas pessoas que realmente não tem necessidade de fazer mais parte da sua vida. Então assim, são problemas que a gente traz à toa, problemas que não fazem sentido mais. Pessoas, pra que você vai ter essas pessoas que de repente vão fazer alguns comentários idiotas, comentários chatos? Então assim, é importante a gente cortar tudo isso, sabe? Parar de tentar comparar a nossa vida com a vida das outras pessoas. Ou então, de repente, você pega, que nem... A pior parte é essa, quando você pega, assim, pessoas que já estudaram com você, pessoas da mesma idade, e aí tem aquela coisa assim, né? Aí você tá lá, sua vida tá devagar e a dessa pessoa tá super rápida. Então a pessoa já casou, já tem filho, tem uma vida super próspera, maravilhosa, e você não, tá lá difícil. E aí surge a comparação. Você fala, caramba, todo mundo conseguiu e eu não consegui. E cada pessoa tem um ritmo diferente, mas quando a gente olha... Isso acaba trazendo um certo incômodo pra gente. E aí eu já falei também sobre inveja, né? Tem gente que fala, que inveja branca. Não é inveja branca. Ou é inveja ou não é. Então assim, pra que a gente tem essas pessoas nas redes sociais? Pra que a gente tem que manter isso na nossa vida? Então assim, vamos tentar tirar, sabe? É difícil a gente viver sem a rede social, é muito difícil, realmente. Mas então... tirar algumas pessoas que não tem mais sentido, parar de comparar a nossa vida, que o grande problema da rede social é esse, é quando a gente compara a nossa vida, quando a gente vê a vida perfeita das pessoas famosas, quando vê vida perfeita de pessoas que a gente conhece também, nada é perfeito, né, a gente sabe que não é perfeito, a sua vida é perfeita, em algum momento sua vida já foi perfeita? Não, a gente sabe que não, sempre tem problema, por mais que tenha várias soluções, dinheiros e estrutura, mesmo assim vai ter problema, então a vida de todo mundo tem problema, ninguém veio aqui na Terra pra ser só maravilhas, então a gente tem que aprender que nem tudo são flores, mas assim, a gente pode aprender no nosso ritmo, a gente pode apanhar sozinho, a gente pode sofrer sozinho e entender o que tá acontecendo, sem que a gente fique comparando as nossas vidas com as das outras pessoas, ou sem que as pessoas saibam que a gente esteja passando por isso, porque tem gente que tá lá só esperando pra rir daquilo que você vai postar, só esperando pra sabe, te secar quando você posta alguma coisa legal. Então é importante assim a gente saber quem realmente vale a pena ter nas nossas redes sociais. E isso também faz parte de você tirar a sua vida da rotina. Essa questão de ter ou não novidade sempre é um saco. Sabe, deixa as pessoas viver a vida, pelo amor de Deus, gente. Se tiver novidade, a pessoa vai te contar. Ninguém precisa perguntar se alguém tem novidade. Se eu tiver uma novidade e eu vou querer te contar, eu te conto. Agora não precisa vir, e aí as novidades? Meu, não é malhação, não é revistinha de teens que você tem que colocar lá o hobby, quem é seu ídolo, quem que você gosta, que tipo de música você ouve, sabe? Parece uma entrevista, cara. É muito chato isso. Então assim, deixa a pessoa contar. Deixa a própria pessoa contar a novidade dela pra você. Se ela não te contou nenhuma novidade, é porque não tem novidade, ou então porque ela não quer te contar. Então é importante a gente saber também dar espaço pras pessoas e tentar fazer diferente, que nem eu falei, apesar da gente ver a rotina como uma coisa ruim, rotina em alguns momentos é legal, você ter um controle, você ter pelo menos uma ideia de que pode controlar as coisas que estão acontecendo à sua volta, pelo menos o básico.
ninguém tem controle sobre nada, mas é importante a gente ter uma cabeça de que, beleza, as coisas, que nem tem aquela frase, né, tá tudo sob controle. Se acontecer alguma coisa eu posso resolver porque eu tenho um dinheiro guardado, ou se acontecer alguma coisa eu posso fazer isso porque eu conheço tal pessoa. Então assim, você tem ali uma ideia de que as coisas estão caminhando pro lado certo. Beleza. Mas assim, é importante também a gente sempre ter uma ideia do que vem pela frente. Que nem eu tô trabalhando aqui, eu gosto de fazer isso, até quando eu pretendo trabalhar com isso? Pro resto da vida? Não, eu vou me planejar pra eu ter uma casa na praia, eu vou me planejar pra viajar pra outro país, eu vou me planejar pra ter uma família. Então, é importante a gente saber aonde a gente quer chegar, que nem eu falei no começo do programa. Então, assim, tá tudo certo você ter uma rotina ou sua vida cair num momento de looping, mas assim, será que esse momento de looping, será que a gente pode mudar as atitudes para que não se repitam os resultados finais? Então, assim, para que pessoas diferentes apareçam na nossa vida, ou até quando aparecem pessoas diferentes, mas os resultados são iguais, as suas atitudes continuam sendo iguais. Então a gente precisa ter pequenas mudanças nas atitudes para de repente ter um resultado final igual. E eu já percebi isso, que há muito tempo assim, as pessoas elas mudam bem pouco, sabe? Raramente uma pessoa muda radicalmente, assim, ela vai mudar um pouquinho só. É difícil a pessoa mudar radicalmente. E outra, será que a pessoa precisa mudar mesmo? Ou é o seu olhar sobre a pessoa que tem que mudar? Por que a gente tem essa mania de querer que as pessoas mudem? Então, assim, se você não mudou todo esse tempo, sua vida tá no modo de repetitivo, então, assim, quer dizer que as outras pessoas também seguem o mesmo ritmo que você. Então, nem todo mundo vai mudar 100%, mas eu acho que em pequenas atitudes, que a gente consegue pelo menos ser diferente um pouquinho, a gente pode ter resultados finais melhores, para que realmente a gente saia dessa mesma linha, sabe? Dessa mesma linha de repetição. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre. Quando você escuta essa canção, você já sabe quem vai chegar. Agora é hora do nosso querido mestre, Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Pergunte ao Tio Chicória. Gente, tudo bom com vocês? Olha que a minha gargantilha tá tinindo hoje, olha, gente, que bacana, né? Que saudade que o Tio Chicória fica dessa rapaziadinha maravilhosa do Brás. Rapaziadinha do Brás, é que pessoal que fica assistindo o programa da gente, né, e se pergunta, né, por que fala a rapaziada do Brás? Tem um programa, né, o Cantinho da Saudade, do meu amigo Seu Ranulfo, né, e ele falava, lembrar, deixe-me lembrar dos tempos de rapaz no Brás. É uma música que chama Rapaziada do Brás, gente. O pessoal aqui que é da terra da garoa sabe disso, né, a grande São Paulo, essa cidade que é apaixonante e ao mesmo tempo raivante, né? A gente dá vontade de sair quebrando tudo porque tem um monte de gente que enche a saca, né? E aí o menino fica falando essas coisas no programa aí. Minha vida não é repetição, né? É gostoso a gente acordar cedo, comprar um pãozinho na padaria, tomar aquele cafezinho gostosinho com leite. Aí você pede um pãozinho na chapa, vai jogar uma daminha no parque. Aí o pessoal vai jogar dama, né? Tem o pessoal mais inteligente que gosta de jogar xadrez, né? Comigo é dominó e dama, eu até gosto de jogar e assistir um futebolzinho. Porra, tá bom, a vida tá boa desse jeito, gente. Pelo amor de Deus, não precisa mudar. Claro, se eu fosse rico, né, e pudesse morar na praia, se as pessoas ficavam me servindo drink, tava bom. Mas eu não sou rico, né, gente? O que eu posso fazer? Então, a vida é assim mesmo. Não adianta a gente chorar o leite desmamado, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí, essa semana também que teve filme de estreia, né, de multiverso de novo. E aí perguntaram pra mim o que eu achava desses filmes de super-herói. Eu já falei aqui, né, antigamente dos Homem-Aranha, quantas que surgiu 3 Homem-Aranha, fiquei tão feliz, emocionado, gente. Mas aí agora o que eu tô achando desse filme é que assim, tá enchendo a saca porque cada hora vem uma história e desmente a outra. Isso que não pode, gente. Pelo amor de Deus, você vai lá, você assiste o filme maravilhoso, aí surge um Batman de novo, outro Batman. Do zero. Aí toda vez tem a cena que rebenta o colar da mãe do menino lá. Outro Batman. Aí você vai assistir outro Homem-Aranha. Aí tem outro... Porra, gente. Pelo amor de Deus. Quando você começa a gostar daquele super-herói, troca de novo. Aí cada época é uma coisa... Uma história fica desmentindo a outra, gente. Mas que nem a Globo. Passa de novo mesmo o filme 1 milhão de vezes. Passa de novo a Avenida Carminha, que é sempre a mesma Carminha. Não muda de Carminha. É sempre a mesma Nazaré. Não muda de Nazaré. Não muda de Ruth e Raquel. Agora tem o remake, né, do Pantanal, que tem uma Juma linda também. A outra Juma também era bonita, mas agora a outra
feia, né? Que nem o tio Chicória, mas essa Juba nova é bonita também. Mas então faz assim, espera uns 50 anos pra você fazer o remake, ou então uns 30, vai. Espera 30, aí você faz outro remake, já é outra molecada. Mas agora tem 3 Homem-Aranha, daqui a pouco tem 4, porque tem o do desenho. Então assim, imagina, qual que vai ser o ídolo da criançada, gente? Para de ficar fuçando na história, põe um filme só e deixa, tá bom, gente? Grande beijo, viu? Fui! Boa, tio Chicória, olha só que maravilha! Então quer dizer que você tá irritado, tio Chicória, com esses filmes aí? Tá mexendo muito na história, né, tio Chicória? É difícil, né? Quando mexe, aí vai lá, quando você começa a acreditar numa coisa, vem outra, né? Fica difícil. Mas tio Chicória sempre abrilhantando os nossos programas. Tio Chicória, inclusive, acho que deveria ser comentarista oficial de novela da Globo. Ou então trabalhar lá com a Sônia Abrão pra falar das novelas. Porque olha, tio Chicória ama uma novela. Bora gansar! Esse é o Terça Nobre. Pra você que tá ouvindo pelas plataformas de áudio, né, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, você pode assistir também, youtube.com/euribenevento, assiste lá o programa, tem o estúdiozinho aqui do podcast Terça Nobre, aproveita, se inscreve no canal também, o nosso objetivo primeiro é chegar a 1000 inscritos, então vamos aí, você que tá ouvindo, né, você que tá fazendo aquela caminhadinha matinal, então tá arrumando a casa aí, tá curtindo o programa e fazendo outras coisas, de repente tá indo trabalhar e ouvindo no foninho, então brigadão pra todo mundo que tá ouvindo o podcast. Se quiser assistir também, tá convidado, beleza? E aí você pode ouvir também os episódios anteriores. Se você tá chegando hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Terça Nobre. É sempre um prazer ter novos ouvintes também aqui no nosso programa. E hoje a gente tá conversando, né, sobre essa questão, assim, da nossa vida entrar num modo looping, né, sobre as coisas ficarem se repetindo, sobre as atitudes que a gente tem, acaba se repetindo, mesmo com pessoas diferentes, mas a gente sempre tem o mesmo jeito, né, que nem, assim, eu já falei também de outras coisas, mas, assim, em questão de relacionamento, né, sempre que eu tô conhecendo uma pessoa assim, aí já vem aquele pensamento, vou chamar ela pra ir no cinema, vamos curtir, vamos trocar ideia, e vamos conversar, aí, sabe, aqui em São Paulo, as saídas, assim, são super previsíveis, shopping perto de metrô, aí você vai no cinema, tal, que nem no meu caso que eu não tenho carro nem moto, então tem que ser as coisas que sejam perto de metrô, e sabe, é super previsível esse tipo de coisa, eu sempre já imagino isso, então assim, por que não fazer diferente, né, então a gente tem sempre atitudes iguais sem perceber, porque a gente já fez alguma vez e deu certo, então a gente vai por aquele caminho. Pô, se eu fiz... É que nem quando eu pego o ônibus também por algum lugar, às vezes o pessoal me zoa e fala, nossa, você dá uma volta pra chegar no lugar que é perto. Só que eu aprendi aquele caminho, eu achei fácil, eu achei seguro, não teve perigo de ser roubado, nada, aí eu vou por aquele caminho. Por mais que demore mais, mas eu acostumei, e às vezes até poderia fazer outro caminho diferente, mas a cabeça fica, não, vai só aqui mesmo e tal. Mas é importante também a gente saber caminhos diferentes, é importante a gente também tentar outras coisas, mas às vezes a gente vai sempre naquilo que a gente já deu certo alguma vez, então assim, é uma pequena zona de conforto. Algumas vezes é importante, mas outras vezes também é bom a gente modificar, porque senão vai ser sempre o mesmo resultado. Então mais ou menos sobre isso que a gente está conversando no programa Terça Nobre de hoje. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, é hora de dar tchau! Agradecendo aí todo mundo que tá sempre curtindo o nosso episódio. Um beijo para os fiéis escudeiros do nosso programa toda semana curtindo com a gente aí. Todo mundo que manda mensagem, que sugere tema, que também debate sobre o tema, que questiona, né? Então é sempre muito importante, se você tá assistindo, pode comentar aí no YouTube que semana que vem eu vou ler o seu comentário aqui também. Pode mandar mensagem pra mim no WhatsApp. Me segue lá nas redes sociais, @euribenevento, Facebook, Twitter e Instagram. Tô lá, @euribenevento, pode me adicionar, manda mensagem sobre o programa, pergunta, manda pergunta pro tio Chicória, é sempre um prazer. Então, gente, brigadão, mais uma vez pedir pra você que tá ouvindo ou assistindo, se inscreve no canal, dá aquele joinha maroto, bora chegar a 1000 inscritos. Gente, beijão pra todo mundo, fiquem com Deus, uma ótima semana, tamo junto, até semana que vem. Terça Nobre.